Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, Filemon, 20º vídeo sobre Paulo. A carta a Filemon é uma das cartas mais bonitas do apóstolo Paulo. É uma carta que reverencia o amor. O tema da carta principal é o perdão, através do amor de Cristo. Essa carta é uma carta pessoal. Paulo escrevia cartas que eram para igrejas, mas essa não. Essa foi uma carta escrita pessoalmente a Filemon. Foi escrita também na primeira prisão de Paulo, quando ele esteve a primeira vez na prisão, mais ou menos lá para 70 anos depois de Cristo. Então, relembrando, as cartas são conhecidas cartas da prisão, que foram escritas na primeira prisão, foram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. O propósito dessa carta a Filemon era pedir que ele recebesse Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon. Filemon morava em Colossos e Onésimo lá era escravo de Filemon. Sabemos que Filemon era rico, tinha posses, né, e morava lá em Colossos. E Onésimo, a palavra não diz, mas pode ter roubado Filemon enquanto era escravo e fugiu para Roma. Só que em Roma ele foi preso, ele viu Paulo, ele ouviu o evangelho através de Paulo e o Senhor o chamou, o Senhor o converteu. Então Paulo escreve essa carta para que Filemon o recebesse de volta, recebesse Onésimo de volta, mas não mais como um escravo, e sim como um irmão, que ele devia perdoá-lo e até se propõe a pagar os prejuízos. Ele diz que coloque os prejuízos que ele possa ter na sua conta. Nós encontramos 4 razões para o estudo dessa carta, sobre o que ela nos diz. Primeiro, ela mostra a natureza do amor de Deus. Como é o amor de Deus, como Deus age em nossas vidas. Porque nós não amamos a Deus, Ele é quem nos amou primeiro. Nós não buscávamos a Deus, mas Ele nos chamou, Ele nos amou primeiro. E se nós passamos a amá-lo, foi pelo Evangelho, por Jesus Cristo e por tudo que Ele fez na cruz. O segundo motivo são os princípios da relação entre cristãos, como deve ser essa relação. Como a liderança da igreja deve agir, porque Filemon era líder da igreja de Colossos e Paulo também, né? Às vezes um líder é incompreendido, é maltratado. A carta trata disso, como reagir, o que deve ser feito. Em terceiro, a carta nos mostra os efeitos da conversão no ser humano. O cristianismo, ele é tão maravilhoso que ele muda as relações sociais. A partir do cristianismo, os convertidos, os irmãos em Cristo, não são mais escravo nem patrão, mas passam a ser irmãos em Cristo. Não há mais, pode haver ainda a relação, Onésimo continuar trabalhando para Filemon, mas ele vai ser tratado como um irmão, não mais como um escravo, como um servo. Então, o cristianismo faz isso, ele muda as relações sociais, não há rico, não há pobre, não há
mais patrão, não há empregado, não há senhor, não há servo. Todos são irmãos. E a nossa relação entre os irmãos, claro, passa a ser uma relação fraternal, de um amor entre os irmãos. E onde existe a verdadeira fé, a fé que nos salva, a fé salvadora, o que é que prevalece? O amor. E essas diferenças entre um e outro são totalmente destruídas. Foi o que aconteceu aqui entre Paulo e um servo, né, que ele recebeu. O quarto motivo é que ela nos ensina sobre o perdão. Perdoar é uma obrigação, é um mandamento. O Senhor Jesus diz a Pedro: você deve perdoar 70 vezes 7, ou seja, 7 é o número perfeito, é o número de Deus. Então isso quer dizer que é uma relação infinita. Devemos perdoar sempre. Quem ama o seu próximo, perdoa. Onde está a fé, há o perdão. Onde existe amor, existe perdão. Isso é um mandamento do Senhor. É obrigação nossa perdoar. Então, vamos ver o capítulo 1, que é o único dessa carta. Ela só tem esse capítulo. Ela nos mostra o remetente de início, o destinatário e a saudação. De 1 a 3, Paulo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui podemos perceber que ele manda essa carta, ele diz que é prisioneiro de Cristo, ele não é prisioneiro dos homens, ele é prisioneiro de Cristo Jesus. E está com Timóteo e manda essa carta a Filemon. E também a irmã Áfia, que poderia ser a esposa de Filemon, e a Arquipo, talvez o filho, nosso companheiro de lutas. E envia essa carta à igreja que está em tua casa, na casa de Filemon. E manda a saudação de sempre, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está preso, ele escreve essas cartas da prisão. Ele aqui fala de Filemon, que também gerou espiritualmente, tanto a Filemon quanto a Onésimo. Filemon também é um filho espiritual de Paulo, assim como foi Onésimo ao ouvir Paulo pregar o Evangelho. Ele diz que ele é prisioneiro e velho, ele fala isso no versículo 9. Ele diz que é um pai espiritual, no versículo 10, que ele é um companheiro, no versículo 17, é um pagador de dívidas, no versículo 18, é um irmão, no versículo 20, e uma pessoa carente de ânimo, também no versículo 20. Então, Paulo aqui abre o seu coração para Filemon, para dizer tudo o que ele sentia, o que ele pensava. Nós vimos aqui pela introdução que Timóteo estava com ele quando ele escreveu a carta, que o destinatário que ele cita ao amado Filemon é também um filho espiritual dele. Ele envia a carta também à irmã Áfia, a Arquipo e à igreja da casa de Filemon.
Ele fala da equipe de colaboradores dele, missionários, e destaca alguns. Paulo sempre fez isso, ele sempre chamou aqueles irmãos em Cristo de colaboradores, e ele sempre destaca o trabalho, a fé e o amor de cada um deles, porque nós não fazemos a obra de Deus sozinhos, nós precisamos um dos outros. Mesmo que tenhamos uma grande comunhão com Deus, precisamos dos outros para realizar a obra de Deus. Filemon provavelmente era um homem rico, tinha muitos negócios e escravos também. Porque Deus abençoa também algumas pessoas e as torna ricas. São pessoas abençoadas que colocam os bens e as bênçãos a serviço do reino de Deus. E quando ele fala a igreja, nessa introdução, isso nos mostra que ele queria que a carta fosse lida e conhecida na igreja também, não só a Filemon, mas também a igreja que se reúne na tua casa, é o que Paulo diz. Então o desejo dele é que ela fosse lida, que servisse também para orientar a igreja que se reunia na casa dele, embora fosse uma carta pessoal a Filemon. Isso nos mostra que nós devemos praticar o evangelho sempre e mostrar o nosso testemunho. Paulo aqui estava mostrando, dando o testemunho dele a Filemon e à igreja. E ele cita sempre a saudação, graça e paz, como no versículo 3. A graça é a fonte das nossas bênçãos. É pela graça que recebemos as bênçãos de Deus. E a paz é o resultado da graça, porque quando recebemos a graça de Deus, crendo no Evangelho, temos paz com Deus. Acaba a nossa inimizade com Deus. Por isso ele sempre fala em graça e paz. Pela graça é que nós temos paz com Deus. E Paulo sempre usa essa expressão em todas as cartas. E aí, dos versículos 4 a 7, ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aqui ele nos mostra que Filemon é uma pessoa amorosa, né? Que ele tem amor, ciente do teu amor e da fé que tens, para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo. Então ele diz que teve grande alegria e conforto no amor de Filemon, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ele quer dizer que Filemon ama tanto a igreja que tem reanimado os santos, o coração dos santos. Ele diz que lembrava sempre dele, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, e também agradecia pelas vidas salvas através de Filemon. Ele reconhece o amor e a fé de Filemon e da igreja.
essa fé que está no amor, porque a fé e o amor andam sempre juntos. Onde há amor, há fé também. No versículo 8 em diante, ele diz: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o Velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo sempre cita o amor. Em Gálatas 5:6, em Colossenses 1, em 1 Tessalonicenses 1, ele está sempre falando do amor. E aqui ele quer convencer Filemão pelo amor. Ele pede em nome do amor a Deus e a Jesus Cristo. Se você ama a Deus, Filemão, ama o Senhor Jesus, receba Onésimo de volta pelo amor, receba-o como um irmão em Cristo. E ele diz: meu filho Onésimo passou a ser filho dele, porque ouviu dele o evangelho e ele o gerou entre algemas. Ele gerou Onésimo, pregando o evangelho, o Senhor chamando Onésimo. Mesmo estando entre algemas, Paulo sempre pregou o evangelho e conseguiu converter muitas pessoas através do trabalho de Deus, né? E do Espírito Santo, que sempre usou Paulo para isso. Então, por isso, ele pede a Filemão que receba Onésimo pelo amor. No versículo 12, ele diz: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Olha como ele fala de Onésimo. Ele diz que está enviando Onésimo, que ele está enviando o seu próprio coração. Era tamanho o amor que Paulo tinha pelos filhos espirituais, aqueles a quem ele gerou. Então ele diz que Onésimo é o próprio coração dele e que ele envia a Filemão. E diz que queria que ele ficasse lá, né, no lugar de Filemão, com ele, para ajudá-lo na causa do Evangelho, mas que prefere enviá-lo de volta a Filemão. No versículo 14, ele diz: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Aqui ele diz a Filemão que não queria fazer nada sem que ele soubesse, sem que ele concordasse. Para quê? Para que ele depois pudesse receber Filemão apenas por obrigação. Mas ele queria que Filemão recebesse Onésimo de livre vontade, pelo amor a um irmão. Por isso ele apela para a vontade de Filemão. Ele não dá ordem, ele não reprime, ele não faz nada contra a vontade de Filemão. Ele poderia até ordenar, né? Mas ele não faz isso. Ele apela para o amor de Filemão. Ele não quer que Filemão faça nada obrigado, mas sim por amor e pela sua própria vontade. Talvez Onésimo possa ter roubado o patrão, como eu disse, e fugido para Roma. E lá ele foi preso. Ele roubou o patrão,
tirou alguma coisa, fez alguma coisa grave com Filemon e fugiu para Roma e acabou sendo preso. E Paulo até alerta para a providência de Deus, porque a providência de Deus levou Onésimo até onde Paulo estava na prisão, para que ele ouvisse o evangelho, fosse chamado pelo Senhor e se tornasse uma nova criatura. E aí as coisas velhas passaram. O Onésimo era outra pessoa, era uma nova criatura. E Paulo ainda diz que ele era útil para Paulo no versículo 11. Mas ele era útil para Paulo e agora seria útil também para Filemon. Se antes ele foi inútil para Filemon, agora ele seria útil para as coisas do Evangelho. No versículo 15 ele diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha, Paulo acredita que ele foi lá pela providência divina, porque Deus providencia tudo. Ele tudo cuida, ele cuida de cada detalhe. E assim ele fez com que Onésimo fosse preso e fosse parar com Paulo. E ouvisse o evangelho e fosse transformado. Ora, nós sabemos que tudo está no controle do nosso Deus, né? E que tudo contribui para o bem daqueles que o amam. E o Senhor chama a quem Ele quer. Então, Paulo acredita nisso, que isso tudo aconteceu, que ele fugiu, que ele foi preso, para que ele ouvisse o evangelho através de Paulo e fosse convertido pelo Senhor. Então ele pede que Filemon o receba para sempre, mas não mais como escravo, mas sim como um irmão caríssimo, especialmente de mim. E ele ainda diz: se você me considera companheiro, se você acha que eu sou um irmão, se você me considera um irmão, um companheiro, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Recebe Onésimo como se fosse a mim. Então, Paulo pede que ele seja recebido agora como um irmão, uma nova criatura. Por isso, nós não devemos ter preconceito com novos irmãos que vão surgindo na igreja, nem receio, porque muitas vezes é a providência divina que leva novas pessoas para a igreja de Cristo. E nós não devemos ter preconceito e receber cada uma com o mesmo amor. Paulo ainda fala que a prova do amor é o exercício do perdão, porque a nossa dívida era impagável, nós não podíamos pagar a dívida da nossa salvação, não tínhamos como pagar, somente através da nossa condenação. Mas Deus perdoou a nossa dívida, nós fomos perdoados por Ele. Então, nada mais justo do que aplicarmos esse perdão a qualquer outro irmão. Onde há amor, há o perdão. Quem ama, perdoa. Em Colossenses 3, versículo 13, ele nos fala sobre isso. Ele diz: perdoai-vos mutuamente. E caso você tenha motivo de queixa com algum irmão, perdoe. Ele fala
do amor de Deus, que nós tínhamos uma dívida impagável. Ele nos fala em Romanos 13, versículo 8, e também que não devemos dever nada a ninguém. Não devemos dever a ninguém, apenas amor. É a única coisa que devemos ser devedores, do amor para com o nosso próximo. Para Paulo, o amor é o cumprimento da lei. Pois se você ama Deus, você ama o seu irmão. E amando o seu irmão, você cumpre a lei. Porque você não vai matar o seu irmão, você não vai roubar o seu irmão, você não vai cobiçar nada do seu irmão, porque você ama o seu irmão e o honrará e tratará como se fosse você mesmo. Por isso, o amor para ele é o cumprimento da lei. O amor para ele também é o fruto do Espírito Santo. É o que ele nos diz em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Quem ama mostra o fruto do Espírito Santo. Aquele que não ama o seu próximo provavelmente não está mostrando o fruto do Espírito Santo, porque o amor é fundamental. Para Paulo, o amor é um dom perfeito e eterno. Ele fala isso em 1 Coríntios 13, que mesmo que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ele fala isso repetidamente. Então, em 1 Coríntios 13, ele havia falado dos dons, mas ele afirma que o maior dos dons e eterno é o amor, porque o amor é eterno. Nós temos fé, esperança e amor, é o que ele diz. Só que a fé e a esperança vão acabar, porque quando o Senhor Jesus voltar, não precisaremos mais ter fé, porque estaremos vendo o Senhor Jesus frente a frente. Não precisamos mais ter esperança da sua volta, porque ele voltou, estará conosco. Então, a fé e a esperança se desfarão na volta de Cristo, mas o amor não. O amor permanecerá, ficará para sempre, porque no novo céu e na nova terra viveremos esse amor com Cristo. Ele nos fala também que o amor é uma motivação para servirmos a Deus e ao próximo. Ele fala em 2 Coríntios 4 e 5. Ele fala que o amor é a abnegação em servir, é fazer tudo para servir ao seu próximo, mesmo deixando de fazer as nossas próprias coisas para servir ao próximo. Ele fala sempre isso em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, 9 e 10. Para Paulo, a referência do nosso amor tem que ser o amor de Cristo, que é completo. Esse tem que ser o nosso espelho e devemos viver exatamente como o amor de Cristo. No versículo 10 ele diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Ele diz que Onésimo era inútil. Provavelmente Onésimo já vinha se rebelando e fez alguma coisa errada e era inútil para ele. Mas agora ele é útil. Por quê? Por causa do Evangelho. Ele também será um irmão que vai pregar o Evangelho e vai chamar pessoas para Cristo.
porque ele agora é útil porque está participando do corpo de Cristo. E quem está no corpo de Cristo sempre é útil, sempre está trabalhando para o reino. Ele diz no versículo 11. Ele fala que devemos perdoar, que Filemão deve perdoar o Onésimo, porque é cristão, porque agora ele é um irmão, não é mais um patrão. E Onésimo não é mais um servo, mas ele deve perdoar porque é um irmão em Cristo. E ele fala também que tudo faz parte do plano de Deus, no versículo 15, afirmando que tudo aquilo aconteceu. Ele fugiu e foi preso em Roma e ouviu o evangelho para que o Senhor o convertesse e o fizesse um irmão em Cristo. Porque Deus, ele trabalha nos detalhes, nas circunstâncias. Ele enreda as coisas sempre para que aconteça a sua vontade. E assim ele fez também com Onésimo. E Onésimo saiu fugido. Agora eu estou bem, eu roubei, fugi, ninguém vai me achar. Onde ele vai parar? Nas mãos de Paulo. Para ouvir o quê? O Evangelho. E ser chamado por Cristo para ser um servo. Então, Paulo pede que Filemão o receba porque ele é um irmão na fé, como está no versículo 16. E pede também que o receba como se fosse ao próprio Paulo, no versículo 17. Paulo ainda diz, se você tiver algum prejuízo, eu pago. Ele se dispõe a pagar qualquer prejuízo que Filemão possa ter tido com Onésimo. Isso é maravilhoso em Paulo, né? Ele faz de tudo para que Onésimo seja recebido, perdoado e possa viver com Filemão como se fosse um irmão em Cristo. E ele diz também para Filemão, você também é meu filho na fé. Eu gerei Onésimo assim como a você. Então, se você crê, ele também. Ele diz no versículo 19, se você é meu filho, ele também é. Se eu o gerei, também gerei a ele. Então pense nisso. E aí Paulo nos dá mais um motivo para Filemão aceitar Onésimo. Ele diz, para reanimar o meu coração. Paulo devia estar desanimado, né? Preso com aquelas injustiças que ocorriam com ele, todos os problemas porque ele vinha passando na prisão, sem ser realmente culpado, apenas por pregar o evangelho, porque tudo começou com os judeus, né, que não aceitavam a pregação de Paulo, não aceitavam os gentios e começaram a perseguir Paulo. Então, por aquela perseguição, ele foi julgado em Cesareia e pediu para ser julgado em Roma. E aí foi levado preso para Roma. Então, ele devia andar meio desanimado, né? Apesar dele estar livre, entre aspas, né? Livre de uma certa forma, para poder receber pessoas onde ele estava, poder pregar o evangelho, poder escrever suas cartas, mas provavelmente Paulo estava desanimado, porque o que impulsionava Paulo era a pregação do evangelho, era ir às sinagogas, provar que Cristo era o Messias, era ir às igrejas, falar com o povo de Deus, era estar vivo, mas Deus tinha outros planos para ele. Ele estava preso para escrever essas cartas e nos deixar essas diretrizes e essas lições. Então, ele pede que Filemão reanime o seu coração, porque ele estava abatido, desanimado. Isso está no versículo 20. E ele apela também, né? Sei da sua obediência e generosidade.
No versículo 21, ele diz a Filemão: eu sei que você é obediente, eu sei que você é bom, é generoso, então faça isso, receba Onésimo. No versículo 18 ele diz: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Ele resolve assumir o prejuízo que Onésimo possa ter causado a Filemão. E ele continua: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Ou seja, o que ele quer dizer aqui: eu pago a você, porque você também foi gerado por mim, mas eu não quero cobrar isso. Eu não quero te lembrar, eu não quero jogar na cara isso. Então eu prefiro pagar. Eu sei que você me deve a sua salvação pelo evangelho que eu preguei, mas jamais eu vou cobrar isso de você. Eu pago qualquer prejuízo de Onésimo. E ele continua: sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo aqui apela de todas as formas a Filemão. Ele diz que paga o prejuízo, ele pede que Filemão reanime o seu coração, que ele está desanimado. Ele afirma que Filemão é obediente, que tem amor e que sabe que ele fará mais do que tudo. Enfim, Paulo apela de todas as formas que ele pode para que Filemão receba Onésimo. Ele diz que espera voltar a Colossos, a Filemão, a casa de Filemão. Ele cita Epáfras, que estava prisioneiro com ele. Ele fala também dos que estão lá, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, que ele diz e chama de cooperadores em Cristo. E aí ele inicia com a graça e também encerra com a graça. Isso está no versículo 22. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Ou seja, orem por mim que Deus há de me mandar de novo para vocês. Então prepara um lugarzinho para mim, porque eu sei que vocês estão orando e Deus vai me mandar de volta. E ele continua: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E ele termina com a graça, assim como ele começa: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Conclusão: a carta de Filemão nos fala do perdão e do amor. São os principais temas. Hoje ela deve ser mostrada e endereçada a todos aqueles que guardam mágoas, iras, que devemos perdoar, que o perdão nos liberta, que o perdão é bom, que o amor em Cristo é perdoador. Quem ama a Cristo perdoa, porque o Senhor nos perdoou e por esse motivo também devemos perdoar o nosso próximo. Até o Senhor Jesus perdoou aqueles que o colocaram na cruz. A carta nos diz que onde está Jesus, onde está Cristo, está também o amor e o perdão. Então, se você está em Cristo, você ama e você perdoa. É uma carta simples, rápida, de um só capítulo,
mas quantos ensinamentos e aplicações ela nos dá. Ela nos dá uma reflexão sobre ódio, sobre mágoas, sobre coisas ruins que outras pessoas fizeram e nos leva a refletir sobre o amor e sobre esse perdão. Assim como o amor de Deus foi enorme por nós, nós também devemos ter o mesmo amor pelo próximo e perdoar o próximo, assim como nós também fomos perdoados. Então, terminamos aqui mais uma carta, as 4 cartas da prisão, e logo após o apóstolo Paulo sai dessa primeira prisão e ele escreve mais 2, e nós vamos ver nos próximos vídeos. Então, espero que ajudem a vocês essa explicação e até o próximo vídeo.